Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos irmãos que acompanham a Rádio Cristo para Todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e esse é o Crescendo em Cristo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje abordando o capítulo 4 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos direto ao texto. No versículo 1, Paulo diz: "Por isso, tendo este ministério", e é o ministério da nova aliança, do qual ele falou no capítulo 3, no episódio anterior desse estudo, Paulo diz: "Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus." Paulo diz isso porque a integridade do seu ministério havia sido posta em dúvida na cidade de Corinto. E aí, então Paulo vai adiante dizendo: "E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus." Versículo 3, "Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto", e Paulo fala dessa forma da descrença, "é para os que se perdem, os condenados, que está encoberto." E aqui ele está falando a respeito, fazendo essa comparação entre revelar ou encobrir. Se alguém é salvo porque Deus revelou a obra de Cristo a essa pessoa através do ministério da palavra, o ministério que proclama a misericórdia de Deus. Se alguém é condenado porque esta misericórdia de Deus ainda está para essa pessoa encoberta. No versículo 4, Paulo diz: "Nos quais o Deus deste mundo", e aí ele está falando do diabo, né, aquele que ocupa lugar de Deus nas pessoas que não são cristãs, "o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, a revelação perfeita de Deus, a revelação que restaura a imagem da humanidade que foi perdida lá em Gênesis, no capítulo 3, na queda em pecado. Porque", diz Paulo no versículo 5, "não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor." E essa é uma grande confissão de fé que Paulo está fazendo. Nós não pregamos a nós mesmos. O importante não é aquele que proclama a palavra. O importante é que nós pregamos Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É a primeira confissão de fé da igreja cristã. Jesus, que é aquele que foi prometido e que nasceu da Virgem Maria. Jesus é Cristo, ele é o prometido no Antigo Testamento, ele é o Messias prometido por Deus, o rei que viria para reinar no povo de Deus, e ele é o Senhor, ele é o rei, aquele que reina na nossa vida, é também a forma como Deus é chamado, especialmente no Antigo Testamento. Jesus Cristo, Jesus é Cristo e Jesus é Deus. Ninguém sobre ele, e ele está sobre todos. É o que Paulo está aqui descrevendo. Nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Nós estamos aqui a serviço de vocês, tá? Ministros estão aqui a serviço da igreja, mas não para obedecer à igreja, por causa de Cristo, por causa do objetivo que Cristo tem de salvar a igreja. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, essa é uma referência à palavra da criação, quando Deus disse haja luz e houve luz. Esse Deus que disse isso, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E com isso Paulo está dizendo que a mesma palavra lá da criação age por meio do evangelho tão milagrosamente quanto agiu na criação em nós, para nos salvar.
Para que nós sejamos salvos, precisa acontecer um milagre tão grande quanto aconteceu lá na criação. Quando Deus falou e as coisas aconteceram. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Paulo vai adiante dizendo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aqui é importante que a gente pare, que a gente reflita sobre o que o Paulo está falando. Ele está fazendo uma comparação entre conteúdo e embalagem. Grande parte das desavenças na igreja cristã acontecem por causa da embalagem, por causa da forma como nós fazemos o que quer que seja. E Paulo está dizendo que a gente deveria se preocupar muito mais com o conteúdo. E no contexto em que Paulo está falando, ele está falando a respeito dos ministros. E está falando que esses ministros, que são a embalagem, não é? Que são os vasos, eles são frágeis. E eles carregam e administram um tesouro de um valor incalculável. Assim é o cristão. Ele é um vaso de barro. Assim são os ministros, os pastores. Tesouros em vaso de barro. E Paulo vai adiante dizendo que retomando o texto, não é? Porém, temos esses tesouros em vasos de barro, e vai adiante para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. Quando ele fala de poder aqui, ele está fazendo esse contraste entre o pote, o ministro, e o tesouro, que é o evangelho. E que esse poder não vem de nós, o poder não estava no Paulo, o poder não está em mim, o poder não está em pastor nenhum. O poder está em Deus. Pastores, proclamadores da palavra de Deus são vasos. Paulo vai adiante no versículo 8 dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E aqui ele está falando a respeito dos desafios que estão diante dos ministros e da igreja, e a respeito de quanto são enormes esses desafios. Mas, apesar de tudo isso, nós podemos continuar sempre confiando no Senhor e podemos continuar confiando no poder do Evangelho. Não precisamos criar subterfúgios, criar estratégias achando que em alguma estratégia está a solução do nosso problema e está o nosso futuro como igreja. Nunca estará em nenhuma estratégia o nosso futuro como igreja e a garantia do nosso sucesso fazendo o que quer que nós façamos. O poder de Deus se manifesta por meio do Evangelho. Nós confiamos no Evangelho, por isso nos reunimos como igreja em torno da palavra de Deus. Essa é a importância disso que Paulo está dizendo aqui. No versículo 10 ele diz, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. E aqui ele está falando a respeito dos cristãos e do quanto os cristãos não estão livres do sofrimento. Ele vai adiante no versículo 13, dizendo, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, ele está falando da unidade no conteúdo da fé. É preciso que nós mantenhamos como igreja essa unidade no conteúdo da nossa fé. Como está escrito, diz Paulo, cri, por isso falei. E aqui ele então está destacando a importância da unidade entre a fé no coração, aquilo que nós cremos, e a fé confessada, aquilo que nós confessamos que cremos. Nós temos, inclusive, uma maneira de falar nisso nas nossas confissões. Os nossos confessores afirmavam aquilo que acreditavam, dizendo, isso que nós acreditamos, nós cremos, ensinamos e confessamos.
destacando assim a importância entre a unidade, a importância da unidade entre aquilo que nós cremos, aquilo que está no nosso coração, é também aquilo que nós ensinamos como igreja. Existe unidade entre aquilo que a igreja ensina e aquilo que eu creio. E isso nós também confessamos, quer dizer, a fé que nós confessamos é a fé na qual nós fomos ensinados. E é a fé na qual nós cremos, aquela que também está no nosso coração. Nós vivemos dias em que somos muito tentados a criar a nossa própria fé, a recortar a fé e a mensagem que nos ensinam diferentes igrejas e diferentes pregadores, e dizendo, não, a oração eu creio conforme essa igreja aqui, conforme esse pastor. Não é? A respeito do batismo eu creio conforme essa igreja aqui. Ah, não, a respeito da Santa Ceia eu creio conforme a minha igreja. Né? E na realidade a fé cristã nunca foi e nunca será isso. Nós não temos o direito de fazer o recorte de criar a nossa própria fé. Não é? Sob pena de a nossa fé ser um Frankenstein, não é? Ser um recorte e colagem daquilo que a gente bem entende. A fé cristã ou nós recebemos e mantemos aquilo que nós recebemos, ou nós estamos fora, ou nós vamos receber de algum outro grupo, vamos nos unir a algum outro grupo que crê de alguma outra forma, e que crê, ensina e confessa de alguma outra forma. A igreja também pode ser muito prejudicada quando aquilo que as pessoas creem não é exatamente aquilo que a igreja ensina e aquilo que a igreja confessa. Quando não há unidade entre essas coisas, há, na verdade, uma grande confusão na igreja. Onde, por exemplo, pode acontecer uma situação em que, quando troca o pastor da congregação, por algum motivo, o pastor que chega agora ensina diferente daquele pastor que saiu. Não é? Olha que confusão isso gera no coração das pessoas. Então Paulo vai citar, criei, por isso falei. E ele vai adiante dizendo, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está falando a respeito da graça que nos alcançou. A graça de Deus nos alcança, nos leva ao arrependimento, nos perdoa e nos salva, e que essa graça que agora nos alcança quer alcançar outras pessoas através de nós. Por isso ele fala a respeito da vida cristã nos próximos versículos, dizendo, por isso não desanimamos. A vida cristã é uma vida vivida na não desistência da fé, né? No não deixar a nossa fé para trás. Pelo contrário, diz Paulo, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e com isso ele está dizendo que a respeito de tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é efêmero na nossa vida, tudo isso se desgasta, um dia termina. Mesmo que tudo isso se desgaste, ele diz, o nosso ser interior se renova dia a dia. Quer dizer, nós fomos feitos por causa de Cristo desde o batismo uma nova criatura. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. E a cada dia, essa nova criatura é em nós renovada, e ele faz isso por meio da palavra, por meio da Santa Ceia, por meio dos sacramentos, né? E nessa dinâmica de lei e evangelho, né? O Espírito Santo, por meio da palavra, nos conduz ao arrependimento e nos traz o perdão de Cristo, nos fortalece a fé. E nessa dinâmica é que a gente vive a nossa vida cristã. Deus nos leva diariamente ao arrependimento e ao perdão. E essa é a dinâmica que nos faz crescer na fé, que nos faz avançar na fé, que faz com que hoje eu possa ser um cristão melhor do que eu fui ontem. Embora o meu ponto de partida diante de Deus nunca é quem eu sou hoje ou quem eu fui ontem, mas é sempre aquilo que Deus faz de mim por meio do batismo. Não é? Eu sou um filho de Deus e no batismo Deus me deu uma dignidade que eu nunca vou conseguir conquistar por mérito próprio. Paulo vai adiante no versículo 17 dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. E com isso ele está citando as aflições que são passageiras e que, se comparadas com as bênçãos de Deus que são eternas, elas podem ser até consideradas leves, por piores que forem as aflições. No versículo 18, então, Paulo diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Para o próprio Deus, não é? Porque, diz Paulo, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E assim chegamos ao final do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, que é um texto em que Paulo fala a respeito da nossa vida cristã e do quanto na nossa vida cristã nós somos chamados e motivados por Deus a compartilhar nossa fé. E Paulo fala que compartilhar nossa fé e viver a vida cristã é algo que dá trabalho e tem custo. Por isso, Paulo nos aconselha a olhar para além da nossa vida aqui no mundo e para além daquilo que os nossos olhos alcançam. Ele nos convida a olhar para Jesus, a olhar para o tesouro, não é, que Deus nos deu, para o Evangelho, não para o vaso, não para a forma, muitas vezes, que esse Evangelho chega a nós. Aquilo que Deus nos promete é certo, mesmo que nós não vejamos. Aquilo que nós vemos, na verdade, é efêmero. Mesmo que tenha uma aparência confiável, vai passar, vai acabar em algum momento. Por isso, nós podemos olhar para as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida também como oportunidades que tornam o poder de Deus ainda mais evidente na nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco. Muito obrigado por ter acompanhado esse estudo até aqui. Um grande abraço e acompanhe o próximo estudo do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até a próxima. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.